Olá, bom dia! Começa agora o Bom Dia Produtor. E hoje nós estamos, quarta-feira, dia 20 de dezembro, contagem regressiva para o Natal. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. Veja só o que te espera nesta edição. Nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, que segue agora mais equilibrado. Vamos trazer também os números divulgados para o terceiro trimestre deste ano de 2017 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre os abates de bovinos nesse terceiro trimestre. Tem também informações voltadas para a avicultura. A receita com as exportações de carnes de frango também tiveram resultado mais satisfatório neste difícil ano de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E como de costume, para começar muito bem a sua manhã de quarta-feira, vamos ver o fechamento de ontem, terça-feira, onde depois de praticamente 15 dias em sequência de alta para o mercado do boi gordo, ontem o fechamento foi com várias quedas, como a gente vai ver em detalhes pela Scott Consultoria. Olá a todos! Após a última semana a gente observar a valorização em relação ao mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 19 de dezembro de 2017, o cenário foi de maior equilíbrio entre a oferta e a demanda. Em relação às escalas de abate, a gente não observa mudanças, elas atendem em torno de uma semana. Entretanto, alguns frigoríficos já compram boiadas para o início de janeiro e estes acabam oferecendo preços abaixo da referência e acaba resultando em algumas quedas. A gente já observa que o estoque para esse período de final de ano já está quase consolidado e acaba resultando em diminuição nas negociações. Outro fator também que acaba diminuindo nas negociações é o período do ano. Então a gente está agora no período de férias, a gente observa uma diminuição na oferta de bovinos terminados. E isso pode acabar dando firmeza para o mercado do boi gordo. Mas vale ressaltar que o importante agora é como se comportará a demanda para o início de janeiro, que também pode colaborar para esse cenário de firmeza. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E confirmando as informações fornecidas pela Scott Consultoria, onde várias quedas foram observadas com o fechamento de segunda para terça-feira, vamos dar um giro pelas regiões aqui do nosso país para acompanhar a cotação da arroba do boi gordo. Eu já começo com a região sudeste, que também foi uma das regiões que foram observadas quedas. A primeira região sudeste, então, na tela do seu televisor, onde foi observado também uma queda de 50 centavos em Barretos e em Araçatuba, interior do estado de São Paulo, mas também alta de R$1 no norte de Minas Gerais. Com isso, os valores para Barretos e Araçatuba, R$ 146,50. Observe que é o mesmo valor que vinha acontecendo no norte de Minas Gerais, cuja valorização foi de R$1 de segunda para terça-feira. Com isso, Araçatuba, Barretos e agora também a norte de Minas Gerais no mesmo patamar, em R$ 146,50. Agora, Belo Horizonte, R$ 144,50. Triângulo Mineiro, R$ 141,50. A parte sul de Minas, R$ 139,50. A cotação da arroba do boi gordo à vista. Temos Rio de Janeiro, R$ 141,50, o mesmo valor do Triângulo Mineiro, mais o Espírito Santo, dentre essas praças aqui pesquisadas, está com menor valor, R$ 138,50, porém ainda em estabilidade para a região do estado do Espírito Santo. Vamos
Vamos para a região sul, onde não foram observadas alterações. E o cenário é esse. A parte nordeste do Paraná, R$ 138,50. Oeste catarinense, R$ 138,00. Lembrando que lá no estado do Rio Grande do Sul, ao invés de arroba, por lá é o quilo vivo, R$ 4,75, mesmo valor do oeste e também de Pelotas. No estado gaúcho, R$ 4,75. Seguindo agora, subindo um pouco o mapa brasileiro, região centro-oeste, queda de R$1 em Goiânia e também Dourados. E com isso, temos os seguintes valores. Goiânia e parte sul com o mesmo valor, R$ 142,50. Da mesma forma, Campo Grande e Dourados no mesmo patamar de R$ 132,00 o preço da cotação da arroba do boi gordo à vista, e Três Lagoas, R$ 131,00. Agora ainda continuando a região centro-oeste, mas vamos para a porção mato-grossense, onde os valores já estão na tela do seu televisor. Cuiabá, R$ 130,50. A parte norte mato-grossense, R$ 127,00. A parte sudeste, R$ 129,50. Enquanto que a sudoeste, R$ 130,00 é o valor da cotação da arroba do boi gordo à vista. Indo agora para a região nordeste, vamos agora subir mais um pouco o mapa brasileiro, queda de 50 centavos no oeste da Bahia e alta de R$ 1,50 no oeste do Maranhão. Com isso, Alagoas ainda continua no patamar de R$ 153,00 a cotação da arroba do boi gordo à vista. A parte oeste baiana, R$ 148,00. A parte sul da Bahia, R$ 140,00 a cotação da arroba do boi gordo à vista, enquanto que Maranhão, a parte oeste, R$ 139,50. E para finalizar, tem a região norte, muita atenção para os valores também, queda de R$1 em Redenção e Paragominas, ambas no estado do Pará. Acre com isso em R$ 119,00, Redenção lá no Pará R$ 131,00, Marabá R$ 134,00, o mesmo valor também observado em Paragominas, a parte sudeste de Rondônia R$ 130,00, enquanto que a parte sul de Tocantins R$ 138,50 e a parte norte de Tocantins, essa média encontra-se agora em R$ 137,00. São os valores dando esse giro pelas regiões brasileiras. Atualização de segunda para terça-feira, de acordo com a Scott Consultoria. Mas tem mais valores chegando. Dessa vez, vamos ver agora para o bezerro. Vamos falar agora sobre clima, e clima na região centro-oeste. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, chuva, muita chuva. A gente dormiu com chuva, acordou com chuva também, e esse cenário deve estar se repetindo também em grande parte da região centro-oeste, porque áreas de instabilidade estão aqui por essa região e deve persistir para os próximos dias. Mas quem vai trazer detalhes é ela, Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Algumas áreas produtoras de algodão do estado do Mato Grosso já começaram as atividades de plantio da safra de verão, especialmente na região de Primavera do Leste. Agora, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue muito favorável para esse início do plantio, porque a umidade do solo segue mais elevada em grande parte do Mato Grosso e até Goiás. Nos próximos 5 dias, as instabilidades ainda que acabam vindo da Amazônia acabam garantindo pancadas de chuvas expressivas na região centro-oeste. Chuva forte no sul do Mato Grosso do Sul e no noroeste do Mato Grosso. A partir do segundo período, essas chuvas seguem persistentes e abrangentes na região. Dessa vez, as chuvas perdem um pouco mais de intensidade. Aqui nas áreas centrais, as chuvas ocorrem de maneira menos expressivas, enquanto que no norte do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul e até na metade sul goiana, pancadas significativas. No decorrer do terceiro período, final do mês de dezembro e o começo do mês de janeiro de 2018, devem ser marcados ainda por instabilidades ganhando intensidade. Dessa vez, a chuva forte fica concentrada entre Goiás, do centro ao leste do Mato Grosso e grande parte do Mato Grosso do Sul. E as pancadas ganham força porque tem previsão de acumulados de até 100 milímetros. Isso segue garantindo bom crescimento para as lavouras
culturas de algodão, agora que acabam de ser plantadas. Só que, por outro lado, pode acabar atrapalhando são as atividades de plantio, porque essas pancadas de chuvas mais fortes acabam atrapalhando as atividades no campo. Obrigada, viu, Juliana? Daqui a pouquinho a gente segue pelas demais regiões para que você possa já fazer o seu planejamento estratégico para os próximos períodos. Vamos falar agora sobre nutrição animal e acompanhamento técnico faz toda a diferença. Você duvida? Então vamos acompanhar, vamos junto com Daniel de Paula, ele que foi até a Agropecuária Guapiara, localizada em Boa Ventura de São Roque, lá no estado do Paraná, que conta com acompanhamento técnico e também produtos da Cargill, que é a nova empresa parceira aqui da rede SBA. Acompanhe. Você embarca agora para o Paraná, na companhia do SBA e da Cargill, sua divisão de nutrição animal, para conhecer um pouquinho mais sobre a Agropecuária Guapiara e a importância que ela dá para a tecnologia e para as parcerias, o que permitiram que ela se tornasse referência com o seu Brangos a partir da Fazenda São Luís ou da desafiadora e montanhosa Laranjal, onde estão algumas das propriedades do grupo. Tudo aqui é diversificado. A soja, que lota os silos para entrega, o milho, que também tem parte negociada e ainda abastece a fábrica de ração da empresa na Fazenda São Luís, onde o secador é movido por combustível renovável, de reflorestamento, que aqui também é diversificado, já que é fonte da matéria-prima da indústria fosforeira da família fundadora do grupo. Essa diversificação está também na produção pecuária do Brangos Guapiara, que conta com acompanhamento técnico especializado em nutrição há bastante tempo. A gente tem que fazer a nossa parte, vamos dizer, com lotação, com manejo, com nutrição das pastagens. E aí a Cargill entrou com uma luva para você? Não tem dúvida, não tem dúvida. Tanto com o fornecimento dos produtos, né, produtos de alta tecnologia, quanto na prestação de serviço, na amizade, na cumplicidade para que o projeto dê um resultado que a gente almeja e tem alcançado. Em todas as mensurações ou técnicas, dos índices reprodutivos aos índices produtivos de desmama, recria, terminações de superprecoce em coxo, todas as categorias nos trazem excelentes números financeiros, graças à Cargill, mas graças principalmente é fruto da parceria sólida que a gente já tem aqui há muitos anos, que é uma coisa até pessoal já, mas é uma coisa fenomenal, é a parceria que a gente tem. Em todas as categorias e com todos os produtos comerciais e de genética, o fornecimento de núcleos e proteinados da Nutron viabiliza os resultados. Como nesses tourinhos que estão em avaliação pelo programa Natura, para daqui a um ano estarem no mercado com 24 meses e as garantias produtivas que a empresa entrega desde que iniciou sua seleção há 15 anos. Precoces como são as novilhas registradas, graças aos bons índices que se apresentaram na avaliação reprodutiva semanas após a desmama. 63% delas emprenham entre os 13 e 14 meses. E ainda, levando-se em conta a topografia da Fazenda Santa Luzia, onde estão as mães dos touros que a empresa vende anualmente. O que chama atenção numa das propriedades do grupo é que estamos numa das regiões mais montanhosas do estado do Paraná. O relevo aqui ajuda duas coisas no link que a gente tem dessa parceria ou dessa necessidade. Fortalece ainda mais a importância da tecnologia, da ciência empregada na nutrição que vai devolver energia desprendida num relevo bastante irregular como esse. Exige tanto dos animais, pela dificuldade da região, pelo relevo que aqui apresenta, regiões muito íngremes, como do ponto de vista da demanda genética, pelo alto nível genético desse rebanho, para nós da nutrição suprirmos adequadamente as diversas vertentes que nós temos dentro do nosso rebanho. E as categorias têm que ser atendidas na condição climática daquela situação que o ano nos impõe e para que toda essa genética tenha uma curva crescente sempre. Nesse caso aqui, são animais que com potencial genético que a gente seleciona para serem candidatos a touros. O ambiente dele é um ambiente de muito desafio e a parceria
Guapiara, o Brangus Guapiara com a Cargill, né? É uma parceria sólida já de vários anos que nos dá esse amparo. As doadoras são acasaladas na TE com touros líderes de sumário e o repasse das fêmeas é com reprodutores que a Guapiara forma em casa ou tem em central. Inclusive, os pais dos mais de 2.000 animais de corte que são frutos de mães também Brangus da empresa e que são recriadas até emprenharem a partir de 13 meses na fazenda Santo Antônio, ali perto. São irmãs da mesma safra dos bezerros comerciais que estão terminando na fazenda São Luís e que vão ao abate com 14 meses e mais de 18 arrobas para a entrega a programas de qualidade de carne com premiação por produtos diferenciados. Todos os bezerros, 100% dos nossos animais, eles recebem suplementação no CRIP. Então isso nos dá um resultado excelente no desempenho dos bezerros ainda na cria. Na recria, ele muda, ele recebe um outro produto, né, um produto de alta tecnologia, para que ele tenha o mesmo ganho que ele vinha tendo ainda quando o bezerro. Vamos dizer, o resultado desse ano tem que ser passado, vamos dizer, o ano que vem precisa ser melhor, mas ano a ano a gente está trabalhando, está conversando, está estudando, a gente que eu digo, a empresa e a Cargill, para que a gente ano a ano venha superando os níveis de produção que a gente almeja. Ou seja, nós temos uma gama muito grande de formulações que nós, Cargill, temos que acompanhar e eu sempre tenho que ficar muito atento para adequar essas formulações com essas matérias-primas para essas várias categorias, ou seja, é uma ginástica, mas é uma ginástica fantástica. Daniel de Paula, para o SBA. E por aqui o assunto é abate de bovinos. Você vai ter acesso às informações do último relatório divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente aos números do terceiro trimestre deste ano de 2017, julho, agosto, setembro. E de acordo com o IBGE, houve um aumento de aproximadamente 9% em relação ao trimestre do ano anterior. E é isso que você acompanha nos próximos minutos no Bom Dia Entrevista. E para comentar sobre o resultado, então, dos abates bovinos aqui no nosso país no terceiro trimestre, João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Bom dia, João, bem-vindo. Bom dia a todos vocês. O que já sinaliza esse aumento de 9% em comparação com o trimestre do ano de 2016? Olha, isso era previsto. Houve uma retenção de fêmeas em 2012, de 2013 a 2015, em função dos preços bons do bezerro. Muitas fêmeas, especialmente as fêmeas que poderiam ir para abate, ficaram para cria. Houve uma retenção, nesse momento está havendo uma desova desse material, ou seja, você está com animais que estão em idade de abate, em condições de abate, estão sendo abatidos. Você teve um aumento de 9% no número de animais e, principalmente, você teve 12% no aumento de peso. Peso. Você está vendo um processo de conseguir levar o animal para um peso maior. Naquele negócio de matar boi com 17, 18 arroba, no mundo inteiro não faz mais isso. O americano, o australiano, ele está batendo animais com 24, 25 arroba. Se você tem uma genética boa, você tem um animal precoce, se você alimenta bem ele ao longo do tempo, desde que quando ele foi gestado na barriga da fêmea, a fêmea nunca passou por restrição alimentar, o bezerro nasce, ele tem bem-estar animal. Tudo, é um somatório, você tem condições, não é quando você passa da 21ª, da 22ª arroba, não é só graxa que você vai acumular, acumula músculo também, acumula carne. Então isso está acontecendo. O preço do bezerro vai ficar cada vez mais caro, porque é difícil você produzir, a cria é uma operação cara e precisa de espaço, o Brasil vai ficar cada vez mais restrito, então você tem que pegar e agregar maior peso no animal. Isso está mostrando os dados do IBGE. Além disso, também a produção de carcaça bovina no terceiro trimestre deste ano de 2017 também foi maior em relação ao trimestre do ano anterior e também maior ainda do que o segundo trimestre de 2017. Eu tenho uma tela, vamos dar uma olhadinha para a gente poder visualizar melhor esse resultado? Aí o senhor vai comentando em cima do que a gente pode analisar aqui, produção então de carcaça bovina, e são esses os
números, João. O importante é mostrar que você aumentou para 2 milhões de toneladas, isso com inspeção, né, municipal, federal e estadual, e você vê o seguinte, o mercado absorveu isso é o mais importante, ou seja, nós estamos havendo uma ressuscitação, estamos ressuscitando o mercado interno brasileiro, que passou por essa praga do lulapetismo, com desemprego, perda de massa salarial, etc., está havendo uma recuperação disso e isso reflete no consumo. O consumo está aumentando de carne, voltando a crescer o consumo de carnes e as exportações vão muito bem, obrigada. Vamos fechar possivelmente em dezembro com 111 mil toneladas. 111 mil é um número bem específico. É muito bom. Ano passado deu 85 mil toneladas. Então você tem quase 40% de aumento. Ou seja, o mercado externo está absorvendo, o mercado interno comprando e você vê um equilíbrio entre oferta e demanda. O preço que poderia estar caindo agora em função de chuva, de pasto, de começar a haver uma oferta maior de animais, não, ao contrário. Se você olhar os preços na Bolsa, você vê dezembro e janeiro com preços acima de R$ 147 a arroba de boi. Isso é bom, é bom porque tem que haver uma recuperação de preço. O pecuarista não consegue trabalhar na marca do pênalti ou com prejuízo, então tem que haver recuperação. Se você pegar, o CPE calcula por trimestre, ele faz uma média do preço da arroba no Brasil de boi. Se você pegar o preço do ano passado, em 2016, estava falando de R$ 152. Esse ano, 133, houve uma queda significativa. Quem pagou isso? O senhor e a senhora aí que pagaram. Porque na hora de vender o seu animal, vocês venderam por um preço menor que foi o ano passado. Vamos visualizar também o resultado. A gente falou desse aumento de 9%, mas vamos dar uma olhadinha realmente nos números divulgados pelo IBGE sobre o abate de bovinos, terceiro trimestre. Também vamos fazer um comparativo aqui com 2016. São esses os números, João? É isso que está acontecendo. Você está vendo uma oferta um pouco maior de animais. Você teve o primeiro semestre um desastre em função dos problemas políticos que houveram, delações, etc. Operação carne fraca. No segundo semestre houve uma recuperação total, ou seja, o primeiro semestre dá a impressão que o Brasil ia exportar menos que o ano passado, vamos fechar o 2017 com 12% a mais de exportações. Isso é bom. E você vê também o número de abate, 9% em relação ao trimestre equivalente do ano passado, 2016, e 12% na carcaça, ou seja, você aumentou o número de animais e aumentou o peso médio da carcaça. Vale também destacar os estados que tiveram maior incremento também nesse terceiro trimestre e definitivamente Mato Grosso está dando um show, João. O Mato Grosso, a tendência dele, Elaine, vai ser superar a Austrália, vai ser a Austrália brasileira, o Mato Grosso. Por quê? Porque eles têm uma tecnologia, eles têm condições excepcionais, têm espaço. Hoje você tem materiais disponíveis em termos de forrageiras muito bons, nas áreas que há... Muita tecnologia sendo aplicada. Muita tecnologia. E o agricultor está entrando na pecuária. Isso é bom, é positivo para o setor. Ele vai ser um grande comprador de bezerro, vai ser um recriador, vai ser um terminador. Mato Grosso tem uma oferta muito grande de milho. O maior produtor de milho do Brasil hoje é Mato Grosso, milho de excepcional qualidade, ou seja, ele agora está produzindo etanol a partir de milho, gera um farelo, verde, um farelo DDG, que é o Distilled Dried Grain, que é um farelo também serve para ruminantes. Então você tem um quadro excepcional. Então, à medida que você hoje, Mato Grosso, está se aproximando do tamanho do rebanho da Austrália e botar tecnologia, ele vai ser uma Austrália brasileira e copiando os bons exemplos. O Mato Grosso fez um órgão lá que envolve toda a cadeia da carne bovina, toda a cadeia, frigorífico, produtor, o governo do estado, fornecedor de insumo, para trabalhar em conjunto, fazer a grife carne de Mato Grosso. Isso é muito bom. Mercado se ganha assim. Mercado não se ganha por preço. Não, tem que entrar, mostrar que tem qualidade, que é uma carne produzida com bem-estar animal. O bem-estar animal hoje é uma coisa presente lá. O pessoal se preocupa com essa variável, ou seja, sombreamento, água, manejo com gado sem estresse, sem cachorro, ou seja, isso é tecnologia, isso é o nosso, e nós precisamos fazer que o Brasil inteiro faça isso. Nós temos que ter a cadeia da pecuária, tem que estar unida. Vai haver momentos de disputa entre pecuarista e frigorífico? Claro que vai ter, quebra o pau nesse momento, mas no geral, aquilo que for de interesse da cadeia tem que trabalhar integrado. Nós temos que estar juntos, por exemplo, agora,
no início do ano que vem uma missão de veterinários chinesa para habilitar possivelmente mais 11 frigoríficos brasileiros. 11. Tem 15, passariam para 26 frigoríficos brasileiros. Se acontecer isso, a China tem todas as condições de ser a primeira compradora de carne do Brasil. Vai passar, inclusive, Hong Kong. Somando Hong Kong com China, vai dar 40% das exportações do Brasil. O que vai acontecer com isso? A China, no acordo que nós temos com eles, não pode abater animais de mais de 30 meses. Ou seja, vai haver um espaço para que os frigoríficos remunerem adequadamente aquele produtor que entregar um animal com menos de 30 meses, bem acabado, com uma boa cobertura de gordura, uma qualidade de carne. Por quê? Porque com isso a gente vai fidelizar os mercados, ou seja, nós vamos chegar no mercado, o cara vai saber que a carne brasileira é uma carne verde e amarela, é produzida 90% do tempo dela em cima de capim, na reta final você dá um pouco de grão de milho para poder dar um acabamento melhor. É isso é tecnologia, isso show. Belo marketing, verde e amarelo, já verde fez o marketing. Já tem pronto, nossa bandeira está ali, já pode usar a bandeira nossa. Quando você vai na Europa, você vê no supermercado as bandeirinhas da Austrália e do Uruguai. Dois países que fazem um belo trabalho em termos de divulgação da carne deles. Aquela carne boa que tem no supermercado, que custa caro, custa R$100 o quilo, 25, 30 libras na Inglaterra o quilo de carne, com a bandeirinha da Austrália, a bandeirinha do Uruguai. Esses dois países nós temos que copiar. São exemplos positivos. Por que não? Vamos copiar deles. O que estão fazendo lá? Nós temos que ter certeza e orgulho do que nós produzimos. A nossa carne é boa. Falta governo no Brasil, mas o resto, esse senhor e a senhora que estão assistindo sabem fazer. Vamos fazer que isso vire recurso, renda para vocês, que melhore a sua rentabilidade. Porque a hora que você produzir uma carne boa, não é só para o mercado externo, para nós, brasileiros. Você também, quando vai comprar uma carne, quer uma carne boa, uma carne que tem sabor, que tem macia, e os consumidores brasileiros estão cada vez mais exigentes. E é ótimo. Isso é uma cadeia que acontece. Então, isso força que toda a cadeia trabalhe integrada. Não há lógica nenhuma de você ter problemas como nós tivemos com os Estados Unidos, que ficamos 2 anos sem vender carne processada. Por quê? Porque tinha teores de ivermectina mais alto na carne. Não pode acontecer isso. Se eu aplicar um antiamítico, qualquer produto veterinário, eu tenho que ter cuidado. Olha, esse é 28 dias, não abato nenhum animal antes de 28 dias. Isso é lógico, isso é bom para todo mundo. Então, isso que nós temos que fazer. Faça o dever de casa, que o retorno vai acontecer. Palavras de quem entende. Muito obrigada, João Pedro Cotidias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Eu até quero convidar o senhor, que nós fizemos aí um convite para várias personalidades ligadas ao agronegócio brasileiro. Então, desde segunda-feira até a primeira quinzena de janeiro, nós vamos passar essas mensagens para que o produtor, o pecuarista e toda a família também possa ver o que pensam as pessoas, e uma mensagem especial nesse final de ano, não é mesmo? Olha, se alguém merece uma atenção especial, é esse pessoal que está nos assistindo aí. O agronegócio é o que segura esse país. É o que segura a economia brasileira. Se hoje o país está recuperado, esse ano vai fechar com 1%, o próximo 1% do PIB, deve-se aos 14% do aumento no PIB do agronegócio. É isso mesmo. A mensagem que você vai conferir agora é do deputado e também um cantor querido do homem e da mulher do campo, Sérgio Reis. Eu volto em 2 minutos. Bom, você que é telespectador do Canal do Boi, pecuaristas, vocês que trabalham na agricultura, nós estamos chegando no final do ano, e um ano difícil para todo mundo, mas como o brasileiro é forte e firme, e vocês pecuaristas também são, principalmente o pessoal da agricultura que toca e impulsiona esse país, eu quero desejar um feliz ano novo, um ano de 2018 com muito sucesso, com muita chuva para quem precisa, pouca chuva para quem não precisa, e só coisas boas. O país está na mão de vocês, nas mãos. Vocês têm as 2 mãos, vocês que são pecuaristas, vocês que são do meio rural, vocês sabem o que eu estou falando. Sem vocês o país para. Então eu só tenho coisas boas a desejar a vocês. Parabéns pelo trabalho desse ano, pela nossa continuidade dos empregos, mas que esse ano de 2018 seja melhor 10 vezes. Feliz Ano Novo!
7 horas e 53 minutos pelo horário de Brasília. Se você está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E agora um bloco dedicado aos leilões. Você viu que até dia 21 segue com o Cenepol Pantanal, vitrine leilões com muitas oportunidades de negócios. E olha, a gente vai falar agora sobre a raça Brangos, que movimentou muitos leilões no decorrer deste ano de 2017. E você sabe quais são as características, as diferenciações dessa raça? Então, se você gosta e está tentado a implementar, quem sabe em 2018, já começar com o pé direito, fazendo aí movimentação na sua empresa rural, trazendo novas raças, veja essa entrevista que a Adriana Edival fez com o Luciano Zamboni. De olho na tela. É isso aí, estamos aqui mais uma vez no Sistema Brasileiro do Agronegócio, trazendo a você sempre mais informações. Hoje eu converso com o Luciano Zamboni, ele que é da Abil Brangos, um apaixonado por essa raça e vai trazer para a gente mais informações. Luciano, para a gente começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, quando que começou essa paixão pelo Brangos? Eu, antes de mais nada, gostaria de saudar os amigos que nos assistem pelas lentes do SBA e é um prazer realmente estar aqui hoje para poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangos. E sobre um pouquinho da minha experiência com esse tipo de gado. Isso remonta lá para o final da década dos anos 80. Eu pouca experiência tinha em pecuária, estava assumindo algumas fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, onde criávamos a raça Nelore. E naquela ocasião eu estava me interagindo com muitas pessoas novas no ramo, aprendendo bastante, procurando me informar o máximo possível sobre todos os instrumentos, sobre as tecnologias, enfim, tudo aquilo que pudesse agregar valor ao meu produto, à minha atividade, no caso a pecuária. Uma empresa do Rio Grande do Sul nos procurou porque queria arrendar uma fazenda para colocar em prática o cruzamento desses ventres Nelore com a raça Angus. E eu casualmente tinha uma propriedade disponível que se encaixava perfeitamente dentro desse programa. Conseguimos acertar e no decorrer dos experimentos, um dos sistemas de retribuição foi que eu ficasse com alguns animais frutos dessa cruza e que esses animais fossem então levados a uma outra propriedade ali no município de Bandeirantes. A partir daí eu comecei a observar o desenvolvimento, o resultado, as avaliações, e isso fez com que eu mudasse de ideia gradativamente e fosse me dando conta dessa oportunidade, dessa ferramenta nova, ou seja, a heterose sendo buscada através do cruzamento de duas raças. A complementariedade, essa é a palavra-chave, onde uma raça pode complementar a outra e se usa das duas raças tudo aquilo que elas têm de bom. Ou seja, você consegue ainda melhorar ainda mais o resultado final, né, na atividade pecuária. Foi uma coisa bastante interessante e de lá para cá eu não parei mais. Já são 20 e poucos anos aí selecionando essa raça e a partir daí comecei a fazer parte também do núcleo de criadores aqui do estado. Esse núcleo de criadores é um núcleo bastante disposto a trabalhar, a divulgar, a interagir e tivemos bastante sucesso nos eventos que fizemos em termos de exposições, provas de ganho de peso na Embrapa. Enfim, foi um crescimento exponencial da raça e do grupo, sempre calçado nos resultados que nós estávamos obtendo. Inclusive, Luciano, você foi até presidente da associação do Brangos e esteve acompanhando de perto toda essa evolução do Brangos dentro da pecuária brasileira. Com certeza, o Brangos já era muito forte, mas no Rio Grande do Sul, na parte sul do país. E quando nós nos unimos aqui, como eu te falei agora há pouco, os criadores que já estavam interessados e já estavam investindo na raça, nós conseguimos um grupo bastante dinâmico, um grupo que tinha ideias novas, abertas, um bom relacionamento com a Embrapa Gado de Corte, e nós achávamos que estava na hora de fazer com que a associação também tivesse um crescimento exponencial. E nós, com o intuito de abrir os olhos das outras pessoas, abrir mercado para essas outras pessoas que já estavam há mais tempo dentro da raça Brangos, nós nos propusemos naquela época a tirar a associação do Rio Grande do Sul, que estava no município de Bagé, e trazer para Campo Grande e projetar ela no Centro-Oeste, onde existe o maior rebanho de ventres do Brasil. E
com esse argumento e com essa turma, com essa equipe de trabalho, todos observavam que nós tínhamos condições de fazer isso. De fato, eu acredito que foram uma conjunção de fatores. A credibilidade dos criadores veio através dos resultados que nós conseguimos. E os resultados, eu gostaria de colocar aqui que o marketing foi uma das chaves desse resultado. Naquela época, não só nós, mas várias raças de gado estavam em evidência. Nós podemos relembrar aqui que muitas raças entraram no Brasil baseadas ou querendo fazer com que o resultado do cruzamento industrial fosse extensivo a todo o Brasil, independentemente de qualquer tipo de estrutura. Um milagre praticamente. E muitas vezes essas raças não estavam credenciadas a entrar em climas adversos, pastagens degradadas, estruturas mal formadas de fazendas onde entra aí mão de obra e tamanho de invernada, ecto e endoparasitas. E o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram por não tendo sucesso nos seus cruzamentos, porque as raças que estavam sendo usadas não eram indicadas para esse tipo de ambiente. Enquanto que o Brangus continuou caminhando no seu ritmo normal, porque ela estava muito harmonizada com o zebu. E o zebu é que mandava e continua mandando nesse tipo de coisa, que seja o ambiente. Porque eu considero que a pecuária tem 3 pilares importantíssimos, que é o meio ambiente, a genética e a nutrição. Então, quando você derruba qualquer um desses 3 pilares, o fracasso é iminente. Então, o que aconteceu? Todas as raças que vieram têm seu valor. O que faltou um pouquinho foi as pessoas estarem mais informadas a respeito de cada uma delas e se elas poderiam entrar dentro da sua propriedade e agregar valor. Muitas vezes elas entraram dentro da propriedade com uma promessa de resolver assuntos que não estavam ligados ao cruzamento industrial, estavam ligados a problemas internos da própria propriedade. Eu não diria problemas, mas aspectos internos de cada propriedade, clima, oferta de forragem, enfim, como eu já citei agora há pouco. Então o Brangus continuou seu caminho sempre embasado em resultados e de orelha em orelha o pessoal dizia, não, o Brangus ele não tem esse problema, o Brangus continuou dando resultado, o bezerro aguentou mais. E foi graças a esse resultado, graças a essa história, que o Brangus na adjacência passou por essas dificuldades, superou tudo isso e hoje continua com todo esse cruzamento que nós vemos hoje de zebu com Angus, visualizando um horizonte que não tem fim. A gente sabe que quem investe não para mais de investir no cruzamento do Angus com o zebu, é fantástico. Luciano, você falou que do Brangus, a respeito dele estar cruzado com o zebu, então para o nosso clima ele está, a gente pode dizer que ele está perfeitamente adaptado? De fato, esse grau de sangue que nós trabalhamos para chegar no puro sintético, né? O animal com 67% de sangue Angus aproximadamente, nós consideramos como o ideal para que o animal mantenha as características da raça Angus em termos de qualidade de carcaça, precocidade, habilidade materna, mas tenha junto com ele toda a rusticidade e adaptabilidade que o zebu imprime. Então, eu considero realmente que o puro sintético ele está credenciado a trabalhar e produzir bezerros dentro do Brasil Central em qualquer clima adverso. E esse animal também ele fica extremamente interessante quando se trata de cobrir fêmeas F1. Por quê? Porque a fêmea F1 ela tem um alto grau de heterose, o vigor híbrido máximo. E o que a gente busca dentro do Brangus, o puro sintético? Um animal versátil, um animal que possa levar a genética Angus a campo, em monta natural, em qualquer lugar. Então essa F1 que está hoje em grande escala no Brasil, ela é uma grande receptora, ela pode vir a ser uma grande matriz se coberta com animais Brangus. Importante que tenha avaliação genética, porque a avaliação genética vai fazer com que o vigor híbrido e a heterose fiquem de lado e o mérito genético entre nessas fêmeas F1, né? Fazendo com que os fatores melhoradores, no caso as DEPs, se imponham, fazendo com que a produção seja ainda melhor do que já é a F1. Luciano, vamos fazer o seguinte então, para a gente encerrar nossa participação aqui, eu quero que você mande um recado para o amigo que está acompanhando agora a gente pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Por que trabalhar com o Brangus? Bom, esse realmente é um assunto bastante delicado, porque fica uma sugestão, fica uma opinião de um apaixonado pela raça, mas que faz bastante conta, digamos assim. Eu procuro trabalhar embasado em resultados e eu diria que o Brangus, ele
ele tem sua consistência, ele tem seu valor e ele é uma opção ao criador que poderá fazer com que os seus resultados sejam ainda melhores. A genética Angus, o que ela vem fazendo em termos de avanço na qualidade de carne é reconhecido já no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil e, aliás, nós estamos até pegando carona nisso e exportando já bastante em função desse marketing. Não dá para deixar do pecuarista prestar atenção nisso. Ou seja, esses nichos de mercado, essas plantas que hoje oferecem um plus a mais na arroba, na diferenciação, na avaliação da carcaça, não deve ser desconsiderado. Então, se você pode chegar a ter um incentivo, um resultado, por menor que seja, ele vem agregar valor ao seu produto. E o Brangus hoje, ele é a maneira mais fácil e eficiente de levar a genética Angus para os campos do Brasil Central para cobrir ventres em monta natural. Ou seja, é um indivíduo que foi criado para isso, ele foi pesquisado para isso e ele está no mercado hoje fazendo esse papel de forma bastante satisfatória. Basta pegar os números, basta você ter a oportunidade de conversar com quem já faz esse tipo de uso de touros brancos. Enfim, fica aqui um relato, um depoimento de uma pessoa que passou por vários e vários anos de seleção da raça Brangus e tem a serenidade de dizer que é uma grande opção de investimento na pecuária para quem quer agregar valor aos seus produtos. Perfeito, valeu Luciano, um forte abraço a você, espero sempre manter contato. Creio eu que neste ano aí o Sistema Brasileiro do Agronegócio, juntamente com a Abil Brangus, estarão realizando diversos eventos, sempre trazendo mais oportunidades para o amigo de todo o Brasil fazer investimento, comprar com qualidade. Obrigado, Adriano. Obrigado ao pessoal do SBA que abriu esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a raça Brangus. Fica aqui meu agradecimento a toda a equipe e dizendo que estamos à disposição também para qualquer momento voltar aqui e abordar outros assuntos que hoje talvez não tiveram a oportunidade de entrar em pauta. Muito obrigado e até uma próxima. Então tá aí, meus amigos, voltamos ao estúdio. Tá aí, fica a dica para 2018. E falando em 2018, nós convidamos personalidades importantes ligadas ao agronegócio brasileiro para deixar uma mensagem otimista para você e para toda a sua família. Você vai ver agora uma mensagem da nossa repórter Rosa Cabral, ela que percorre todo esse Brasil, fazendo os grandes criatórios, conhecendo grandes fazendas, grandes pecuaristas. E aí a mensagem dela e da equipe que você acompanha agora e eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Oi, pessoal! Durante o ano todo, a gente trabalha por esse Brasil afora, gravando o programa Grandes Criatórios, para mostrar essa genética diferenciada que abastece o Brasil e o exterior. E eu não trabalho sozinha. O Cideni Coelho, o nosso cinegrafista que faz essas imagens especiais do seu criatório, também o Bruno que faz a edição e dá aquele acabamento de finalização. A gente está passando aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que a nossa parceria continue, né, gente? Feliz Natal para você. Tchau! Oito horas e 9 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quarta-feira. Já estamos no meio da semana e agora as notícias são para o mercado leiteiro. E olha, de acordo com números divulgados pela Emater do estado do Rio Grande do Sul, a produtividade por propriedade em relação à produção leiteira no estado do Rio Grande do Sul aumentou quase 25%. Isso não aconteceu só lá no estado gaúcho, não. Também foi verificado em outras localidades aqui do nosso país. Sinal de que depois de uma década passando por problemas, aí, uma crise leiteira, finalmente, ao que tudo indica, está começando a dar sinais de recuperação para a pecuária leiteira. Vamos ver então esse resultado lá no estado do Rio Grande do Sul com a Anelise Nicolodi. O ano de 2017 está praticamente no fim e o setor leiteiro viveu altos e baixos. Uma gangorra presente não só no preço, mas também no número de animais e no volume de produção.
A crise econômica e a falta de interesse das futuras gerações influenciaram muitos agricultores a desistir da atividade. Aquele agricultor que não está conseguindo dar conta dessa tecnologia, aquele agricultor que não está conseguindo dar conta dessa escala produtiva, esse produtor está saindo do meio rural. Então, esse esvaziamento do meio rural é uma questão preocupante dentro desse cenário, né? Um estudo feito pela Emater mostra que o número de produtores que vendem para a indústria reduziu 22,6%, caindo de 84 mil para 65 mil produtores. O rebanho também teve redução de 9,5%, ficando em 1 milhão de cabeças. Mas, em contrapartida, quem decidiu ficar na atividade foi capaz de produzir mais. Investiu em genética e na aprimoração das técnicas de manejo e higiene. Tudo que é atividade tem seus altos e baixos, né? A gente tem que tentar reduzir custos quando o preço dá uma baixada e saber administrar bem a propriedade, né? Então, a cada temporada, como se diz, a cada semestre é uma expectativa, né? Essa profissionalização fez a produção gaúcha saltar de 142 litros por produtor dia em 2015 para 178 litros neste ano. Outra evolução é o aumento da produtividade média por vaca, que passou de 11,7 litros para 12,6. E o que está acontecendo? Né, de 2 anos para cá, caiu o número de produtores, diminuiu bastante, sensivelmente o número de produtores, mas a produção se manteve estável, né? Porque na realidade aqueles que estão estruturados eles estão conseguindo aumentar a produtividade, né? Seja produção por vaca, seja em volume, seja produtividade por hectare. No Brasil, a queda da produção foi motivada pela crise interna e pelo alto custo dos insumos. Além disso, os preços competitivos no mercado externo estimularam a importação de lácteos. No ano passado, o país acabou importando 8% do seu consumo. Mas com a alta de preços lá fora e a queda do custo do concentrado, a produção interna dá sinais de recuperação. E algumas entidades acreditam em uma recuperação do setor, com crescimento de 3% a 4% em 2018. Está havendo uma sinalização de que alguma coisa está se movimentando nesse sentido, né? De ter uma melhoria do preço do leite, na valorização do leite pequena ainda, mas a gente está observando que isso está sendo sinalizado, porque nós vemos num período de 2017 muito ruim, num período onde sempre o leite teve uma valorização, esse ano ele caiu, né? Ou seja, cada reunião do Conselhete, né, o preço tinha um percentual de queda. Mas a gente está vendo, até essa semana, observando alguns dados de pesquisa do Sindilat e de algumas instituições, a gente está vendo uma sinalização de que isso está num caminho agora, talvez, de valorização pequena ainda, mas isso já é um bom sinal. Por isso, especialistas acreditam que o mais longo ciclo de crise da produção láctea global está chegando ao fim. O preço do litro de leite pago ao produtor no mercado internacional, que chegou a 22 centavos de dólar, se recuperou e nos últimos meses alcançou o valor histórico de 38 centavos de dólar. Uma bela parte do leite do estado do Rio Grande do Sul, pelas indústrias já tradicionais aqui, pagam seu leite por algum indexador de qualidade. Ou é pela célula somática, ou é pela contagem bacteriana, ou é pelo resfriamento do leite, ou é pela gordura, todas elas pagam. Para nós, indústrias, é fundamental o pagamento do leite pela qualidade que tu vai dando a educação, conforme já essas indústrias assim o fazem. O que nós precisaríamos também é evoluir e pagar o leite também por proteína. Vai fazer com que a gente possa incentivar e motivar o produtor a produzir leite dentro dos parâmetros que a indústria precisa para ter uma conversão melhor, consequentemente ela melhora a sua competitividade. Mas o nosso trabalho todo está feito e está sendo desenvolvido com apoios governamentais, de entidades ligadas ao setor e aos produtores e às nossas próprias indústrias, para que se possa aumentar o volume com a qualidade necessária para ter uma melhor conversão e assim nos transformar num país exportador de lácteos também. O setor no país começa a se redesenhar. A maior profissionalização da atividade e os sistemas de produção estão ganhando escala com novos modelos de gestão. Não pode desistir nunca, né? Porque o leite sempre tem as altas e baixas. Nessas 3 décadas que a gente está na atividade, né?
sempre teve os altos e baixos no leite, né? E sempre tem que fazer aquilo e fazer bem feito, não fazer por fazer só, que nem muita gente está na atividade hoje, faz por fazer. Se não dá, eu paro, né? Eu não. A gente tem que ser persistente na atividade, né? O produtor tenta fazer a sua parte, eu acho que a indústria também está trabalhando com dificuldades, também tem o seu comprometimento, né? Nós temos toda a cadeia, ela está alinhada no sentido de fazer as coisas evoluírem. Mas nós não precisamos, nós precisamos de apoio, nós precisamos de ajustes, nós precisamos de organização, né? E para isso, em algumas fases, nós precisamos do governo, e o governo, ultimamente, parece que eles têm mais nos atrapalhado do que nos ajudado. Nós temos aí com a questão que vem se batendo esse ano, com a importação do leite em pó do Uruguai, né? Batendo isso, as indústrias, né? Tentando fazer um movimento para pressionar o governo que isso seja posto em prática, e foi colocado no determinado momento, mas alguns dias depois se voltou atrás e foi liberado de novo. O governo não pode atrapalhar, o governo tem que nos ajudar. E só fica no mercado quem está preparado. E você está preparado para as informações do clima na região sudeste? Então já muita atenção, muita chuva prevista para a região sudeste. Em especial, esse volume deve ser maior entre o estado de São Paulo e sul de Minas Gerais. Mas, Juliana, conta então para o público, para o produtor, para o pecuarista que está sintonizado, esse cenário mais otimista ou uma leve preocupação também com chuvas em excesso? É com você. O desenvolvimento dos canaviais na região sudeste vem mantendo bom ritmo de crescimento, principalmente devido às condições hídricas do solo. Dessa vez, a umidade do solo fica mais elevada no extremo norte mineiro. Aqui no interior paulista, devido aos últimos dias, por conta de tempo mais seco, altas temperaturas, a disponibilidade hídrica do solo diminuiu um pouco. Mesmo assim, as lavouras de cana-de-açúcar ainda vêm conseguindo manter bom ritmo de crescimento. E nos próximos dias tem previsão de chuva retornando para a região sudeste e ainda com forte intensidade. Isso ocorre por conta de instabilidades no alto da atmosfera, mais a formação de áreas de baixa pressão. E aí o estado de São Paulo é que deve receber os maiores volumes de água. Aqui no estado de São Paulo tem previsão de acumulados de 50 até 70 milímetros e essa chuva forte também deve alcançar o extremo sul mineiro. Nas áreas mais ao norte de Minas Gerais e ainda também no Espírito Santo, previsão de pancadas fracas. No decorrer da segunda semana, essa chuva mais forte vai ganhando cada vez mais espaço na região. E aí tem previsão de pancadas expressivas tanto no estado de São Paulo, sul e leste mineiro e toda a faixa litorânea da região sudeste. Já no decorrer do terceiro período, essas pancadas mais fortes vão conseguindo migrar um pouco mais para as áreas mais ao norte. Aí volta a ter previsão de pancadas fortes e volumosas em grande parte do estado de Minas Gerais. Acumulados que podem passar facilmente dos 100 milímetros em 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, com previsão de chuva forte na região sudeste, os canaviais devem manter bom ritmo de crescimento, porque essa chuva tem potencial para manter e ainda aumentar a disponibilidade hídrica do solo, especialmente no interior do estado de São Paulo. Boa notícia para quem trabalha com essa atividade, não é mesmo? E agora tem bons exemplos para que você possa se inspirar. Nós vamos até acompanhar agora uma reportagem feita agora pela nossa equipe, é que a Cemex Brasil levou um grupo de proprietários, de produtores para uma série de visitas a fazendas produtoras de leite lá no Canadá, nas províncias de Quebec e também Ontário. Foram 11 propriedades que se destacaram pela alta produtividade e melhoramento genético. Acompanhe. É no sorriso e na diversão das crianças da geração mais nova que se desenham o futuro da propriedade devotada à produção de leite no Canadá. Na família Leroux, uma das mais reconhecidas da criação do holandês na América do Norte, o trabalho realizado há mais de 30 anos, de domingo a domingo, é seguido bem de perto pelos netos de Germain e Claire.
A produção é tocada a 4 mãos com a filha Marie-Yves e o genro Dani. As 80 vacas da propriedade na província de Quebec, ordenhadas em sistema de tais-tal, produzem cada uma cerca de 12.300 quilos de leite na lactação de 305 dias, o que dá 40 quilos na média diária por animal. Para garantir a produção, a família Leroux alimenta o gado com ração à base de milho e alfafa, produzida na fazenda e fornecida por um distribuidor 2 vezes ao dia. Um concentrado também é dado aos animais de 4 em 4 horas. Apesar de pequeno, o rebanho apresenta números que chamaram a atenção dos brasileiros. 17 vacas são classificadas como excelentes, 50 como muito boas e 11 classificadas como boas para mais. A média das pontuações, num score que vai até 97, é de 86,7 pontos. De cada 10 touros usados na propriedade, 9 são da Cemex. Nos últimos anos, a Leroux passou a investir mais em touros genômicos. Hoje, 30% do material genético inseminado na vacada vem de reprodutores avaliados através de mapeamento genético quando ainda jovens, como Control, Impression e Expander. A outra fatia de 70% do sêmen usado vem dos touros provados como Lautrust, Capital Gain e Unix. Germain conta que do lado dos genômicos, usa Touros Immunity, um programa da Cemex que disponibiliza reprodutores que transmitem imunidade e resistência às crias. Nós gostamos muito dos touros Immunity Plus porque vemos diferença nas bezerras. Elas respondem melhor às vacinas e são mais fortes e mais sadias. É uma boa ferramenta para usar. Um cuidado todo especial é dedicado à bezerrada. É a partir desse trato que se começa a garantir o bom desenvolvimento das futuras vacas do rebanho. Boa parte das aquisições de material genético é de sêmen sexado, que permite ao produtor a escolha do sexo da cria em processos de inseminação artificial. Germain explica que isso faz parte do planejamento comercial da empresa. O marketing da fazenda é vender vacas de primeira lactação. 30% da renda vem desse comércio. Como produtores de genética, nós investimos pesado em sêmen e embriões sexados da Cemex. Esse também é o nosso negócio. Por isso, quanto mais nós pudermos fazer fêmeas, nós seguiremos esse caminho. Uma das atrações da fazenda é uma vaca que já caminha para o parto de número 12, portanto um animal ainda produtivo. Segundo Germain Leroux, a vaca traduz a filosofia da fazenda, a de criar vacas que podem viver mais. Nos últimos 20 anos, nosso objetivo tem sido produzir vacas de lactação entre 11.000 e 12.500 quilos de leite. Elas têm que produzir, mas têm que reproduzir. O nosso dinheiro está nisso. E este aqui é um bom exemplo dessa filosofia. A média de idade das vacas em período de lactação da Leroux é de 7 anos. A do Canadá não passa de 4 anos de permanência no rebanho. Por isso, a vaca Igniter Fantasy é motivo de muita atenção. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do Tour Cemex canadense, se entusiasma com o desempenho da matriz. Essa vaca tem 16 anos de idade, está prenha para a próxima lactação. É uma filha de Summer Shade Igniter numa mãe Combination Super Sire. Essa vaca é classificada 8 vezes excelente, ela tem 11 partos, está prenha de novo. Essa vaca é 95 pontos de ubre, tá dando para ver na vaca que é uma vaca já envelhecida, a vaca tá mais velha, mas assim, ela tá prenha de novo e ela produziu a incrível quantidade acumulada de 145 toneladas de leite, com 4 de gordura e 3,1 de proteína. É uma vaca diferente, uma vaca assim que durou muito tempo, produziu muito leite e ainda assim tem uma conformação top, uma vaca de 95 pontos no ubre. Isso é Cemex. Fazenda Leroux Holstein, localizada no município de Saint-Elzéar, província de Quebec. A fazenda possui 80 vacas em lactação em área de 145 hectares. O tipo de instalação é o tie stall em piso de palha picada. A lactação anual média é de 12.300 quilos de leite em 305 dias por vaca e média diária de 38,9 quilos por animal.
Os índices dos sólidos são de 4,2% de gordura e de 3,2% de proteína. A Leroux utiliza touros provados e genômicos da Cemex. Ótimos exemplos para que você possa acompanhar o que vem fazendo aí a diferença pela Cemex em relação a melhoramento genético e demais tecnologias. Falando também em ótima produtividade, nós vamos falar agora sobre a Germipasto, sobre os produtos da Germipasto, em especial o trabalho que vem sendo desenvolvido também pela Unipasto e com as novas cultivares que foram lançadas neste ano de 2017. E para falar sobre esse ganho, as características e o diferencial da empresa, a gente está aqui com Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo, para a gente poder passar mais informações nesta manhã de quarta-feira. Bom dia, Beretta, seja bem-vindo. Obrigado, Elaine. Bom dia a todos, bom dia a você também. Olha, Elaine, a Unipasto, a gente tem um prazer muito grande de falar nessa associação, que reúne aí pelo menos 31 empresas mais importantes do Brasil na questão de distribuição, produção e distribuição de semente de pastagem. E a Unipasto é uma associação onde nós geramos recursos financeiros, principalmente, para que, junto em parceria com a Embrapa, gere novas cultivares, né? Nós temos visto aí anualmente, né, lançamento de novas cultivares, como foi esse ano o Tamani e também o Zuri, e a Ipiporã e também o Quênia. Ou seja, são ferramentas que o produtor tem ao seu lado, ferramentas aliadas ao seu lado e que, consequentemente, reverte tudo em bons resultados aí na sua propriedade. Bons resultados, então, vem caindo bastante na graça de muitos produtores, principalmente a Ipiporã e a Quênia, né? Por quê? Exatamente. Bom, agora nesse ano especificamente, Elaine, foi lançada a Ipiporã Quênia. A Ipiporã, que é uma braquiária, a primeira braquiária híbrida lançada pela Embrapa Gado de Corte, que reúne essa característica de um braquiarão juntamente com uma rosisiense. Então, nós tivemos o resultado dessa cultivar, excelente opção, inclusive para aquele produtor que trabalha com engorda, porque o grande ponto forte da Ipiporã é justamente a qualidade na forragem. Ela praticamente só produz folha, tem muito pouco talo e bastante folha. E também, talvez a grande virtude desse material é justamente a resistência a todas as cigarrinhas, inclusive a marra-narva. Em contrapartida, se você deseja altas produtividades com qualidade, nós temos também o pânico Quênia, né? Por ser pânico, automaticamente ele é exigente em fertilidade do solo, então você tem que fazer toda a parte de correção. Mas, porém, tudo isso é convertido em bons ganhos de peso e para você que trabalha com pecuária de leite, em maior resultado aí na sua ordenha. Então, sem dúvida, Elaine, várias cultivares, várias opções e tudo isso graças a essa parceria da Embrapa Gado de Corte juntamente com a Unipasto. E falando em Unipasto, nós temos agora o depoimento do gerente executivo da Unipasto, Marcos Roveri. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos acompanhar. Nós temos mais um convidado para falar sobre as tecnologias lançadas pela Embrapa Gado de Corte e que vão impactar no mercado. Para isso, nós vamos bater um papo com o Marcos Roveri, que é gerente técnico da Unipasto. E você sabe que a Unipasto é a entidade que agrega as empresas sementeiras que produzem sementes no Brasil. Marcos, tudo bem com você? Tudo bem, e você? 2 lançamentos fantásticos da Embrapa, né? Fantásticos. Materiais que estão sendo desenvolvidos desde 92, né? E a partir desse ano nós temos essas 2 novidades para oferecer para o agropecuarista. Bom, o que a gente gostaria de saber de você, tecnicamente, na verdade mercadologicamente, como que essas cultivares, novas cultivares, a Ipiporã e o Quênia, vão se comportar no mercado? Ou seja, qual é a necessidade que o mercado tinha delas? Vamos dividir, né? Então, em relação à Ipiporã, que é uma braquiária híbrida, né? A primeira braquiária híbrida da Embrapa, então a ideia desse material foi tentar atender os pecuaristas da região do Cerrado e da região amazônica, principalmente em áreas bem drenadas, onde tem o problema da cigarrinha das pastagens, que praticamente vem dizimando essas áreas. Para você ter uma ideia, até próximo a Brasília, onde eu fico a sede da Unipasto, praticamente lá a cigarrinha já está tomando conta. Praticamente o produtor não tem hoje no mercado uma cultivar forrageira que seja resistente à cigarrinha. Então a Ipiporã ela veio para cobrir esse mercado, mas não para cobrir o mercado onde o marandu esteja morrendo.
porque onde o marandu está morrendo é uma síndrome, tem várias características, tá certo? E a cigarrinha é um componente, mas esse material ele não aguenta encharcamento. Então ele não pode ser direcionado, por exemplo, na região amazônica, lá no bioma Amazônia, onde tem problema de umidade do solo. Então onde a área é bem drenada, você pode colocar o material sem problema. Agora onde tem problema de encharcamento, ele não pode ser colocado. Esse é o Ipiporã. No caso do Quênia é o seguinte, é um material de alto teor proteico. Pra você ter ideia, ele apresentou os resultados 30% superior ao Tanzânia, considerado o capim de melhor qualidade nutricional. Então, esse material para produção de leite, para sistemas mais intensivos, é um material que vai se encaixar muito bem. Ou seja, o mercado então tem aí 2 novas cultivares para aumentar a produtividade. Esse é o objetivo. Isso. Então, produtividade e resolver animal, problemas pontuais como cigarrinha das pastagens. Então, é um diferencial muito grande, né? Então, hoje você pega de todo o portfólio que você tem de forrageiras, você não tem um material com resistência à cigarrinha. A cigarrinha Maranarva, que praticamente vem dizimando as pastagens do Brasil. Então é só para mostrar aqui para você que é o seguinte, essas duas espécies de cigarrinha são as mais comumente encontradas nas pastagens do Brasil, né? Que as cigarrinhas típicas, né? Que é a Notosulia e a Deois, né? Aquelas pintadinhas, né? Que o pessoal conhece. Agora o grande problema que a gente está encontrando é com essa aqui que se chama Maranarva. Uma cigarrinha mais vermelha, tem várias espécies e ela que vem dizimando praticamente toda essa parte do bioma Amazônia, uma parte do Cerrado. Então, esse material, o Ipiporã, ele é resistente por antibiose a essa cigarrinha. Aqui, então, a mais voraz entre elas, né? A mais voraz. Isso aqui é um dano danado. Então, praticamente, ela é um componente da morte do brequiarão. Do brequiarão. É um dos componentes. Porque o brequiarão, todas as cultivares que tem no mercado, nenhuma é resistente a uma Maranarva igual a essa aqui. A Ipiporã. A Ipiporã. No caso do Quênia também, ele é resistente também a Maranarva. Só que os pânicos não têm problema com Maranarva, pelo menos por enquanto, certo? Mas nas avaliações dos pesquisadores da Embrapa, esse material também é resistente a Maranarva. Mas dentre as brequiárias não existe. Que é a melhor solução, né? Uma cultivar resistente do que a aplicação de... Exatamente. Porque tudo que você faz na pastagem, certo? Pelo valor agregado que ela tem, tudo fica caro. Entendeu? Então, por isso você tem que... Dentro dos bancos de amorplasma, dentro dos cruzamentos, você tem que optar por culturas que tenham... Que são resistentes, né? Resistência. Claro, economicamente é muito mais viável, né? E ainda ecologicamente também, do que aplicar, né, o inseticida. Resistência e tolerância. Então, essa linha que a Embrapa segue, né? Para apresentar para os agropecuaristas. Legal. Tá aí, muito interessante o depoimento. Realmente, 2017 coroou com essas novas cultivares também. Exatamente, e para 2018, especificamente 2019, Elaine, nós temos aí mais lançamentos. E isso prova que quando a gente une a parte financeira com a pesquisa, sai coisa boa, e tudo isso aliado ao homem do campo, né, para que você tenha sucesso aí na sua empresa rural. Olha aí, você que quer ter uma pastagem de boa qualidade, adquirir sementes que vão dar resultados positivos, comprometido com a sua boa germinação e formação da pastagem, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí no nosso site você encontra também mais informações sobre cultivares, né, o www.germipasto.com.br. Mídias sociais, nós estamos presentes também tanto no Facebook como no Instagram, e lá no YouTube, Elaine, o produtor, né, você que nos assiste, tem todo o material à sua inteira disposição, e tudo isso você pode visualizar, assistir a qualquer momento. Tá certo, muito obrigada, Beida, pelas informações. E você vai assistir agora conosco uma mensagem de final de ano. Nós perguntamos para diversas personalidades ligadas ao agronegócio para deixar uma mensagem otimista para o produtor, para o pecuarista que nos acompanha todos os dias do ano. Então, essa mensagem que a gente vai conferir agora do deputado federal Domingos Sávio, e eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Esse foi, sem dúvida, um ano de muitas lutas. Foi um ano difícil, mas é justamente nas dificuldades que a gente cresce. Eu não tenho dúvida, nós estamos terminando o ano com a perspectiva de um país melhor. Um país que possa, de fato, encarar de frente e superar, combatendo com dureza a corrupção. Um país em que nós possamos, de fato,
parar com a demagogia de dizer que tudo é de graça e reconhecer que tudo é fruto de muito suor. E o produtor rural sabe disso. Sabe que não tem almoço de graça. O produtor levanta cedo para trabalhar, enfrentou intempéries como seca difícil em praticamente todo o Brasil, mas o produtor chega ao final do ano dizendo, valeu a pena. Nós trabalhamos e continuamos acreditando naquilo que a gente faz, que é lutar para defender os valores básicos que vêm do campo, que vêm da produção, que vêm da luta com a família ao lado da gente. E numa hora dessa, a minha palavra, além de esperança, de fé, é de desejar um Feliz Natal, que a gente esteja, acima de tudo, muito unido para, em 2018, continuarmos lutando por um Brasil melhor, para que a gente não seja iludido por aqueles que querem dizer que as dificuldades do presente vai fazer com que a gente volte atrás para ser aquele país, né, que alguns nos enganavam aí, dizendo serem os pais da pobreza, mas que ficavam estimulando invasão de terra, que ficavam desrespeitando quem trabalha e quem produz. Não vamos retroceder, não. 2018 tem que ser um ano em que o produtor rural continue trabalhando muito, mas que seja valorizado, seja respeitado. E para isso é preciso que a gente esteja muito unido. Feliz Natal, feliz 2018 para esses que alimentam o Brasil e que precisam agora serem reconhecidos e valorizados no seu trabalho. Oito horas e 39 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia na sua manhã de quarta-feira. Já estamos no meio da semana, a contagem praticamente regressiva para o Natal. Tá passando voando, não é mesmo? Mas por aqui ainda em tempo de você se atualizar com o Complexo Carne. A avicultura chegando, eu vou destacar o resultado das exportações de carne de frango aqui do Brasil. Eu vou falar agora sobre o mês de novembro, mas também já aproveito para fazer um apanhado do acumulado entre janeiro a novembro deste ano, números da Associação Brasileira de Proteína Animal. Enquanto para a receita, o resultado vem sendo bem mais positivo, com números aí em valorização, para o volume é diferente, vem apresentando queda. E são esse resultado que a partir de agora, os resultados você acompanha com um Bom Dia Produtor na sua manhã de quarta-feira. Vamos começar agora com a receita? Aí sim, um aumento de 5,7%. Agora a gente começa em relação a esse mês de novembro. Para o mês de novembro, veja que em 2017, 558 milhões e meio de dólares. Para o ano de 2016, para o mesmo período, veja que em novembro do ano passado, 492 milhões e meio de dólares é o resultado da receita proveniente das exportações de carne de frango aqui do Brasil. Aumento, portanto, de 5,7%. Agora, o volume foi queda. É o que você acompanha no próximo fundamento em relação ao volume das exportações de carne de frango provenientes aqui do Brasil. Em 2017, 325.600 toneladas. Veja que no ano anterior foi enviados mais mercadoria ao mercado internacional, 328.200 toneladas provenientes com as exportações de carne de frango aqui do Brasil. Com isso, essa queda chega a 0,8%. Mas agora vamos pegar o apanhado entre janeiro a novembro deste ano. Portanto, a receita gerada então pelas exportações de carne de frango em 2017 passam aí de 6 bilhões e 700 milhões de dólares. Só que para o ano anterior, a margem era de 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Com isso, esse aumento, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal, é na ordem de 7%. Mas, da mesma forma, o volume para janeiro a novembro deste ano apresentou uma leve queda. É o que você observa a partir de agora na tela do seu televisor. O volume, portanto, em 2017 chegou a 3 milhões 999 mil toneladas. Só que no ano passado era maior, era de 4 milhões e 21 mil toneladas. Com isso, de acordo com a associação, essa queda é de 0,56% e a diminuição do ritmo dos embarques é resultado de ajustes pontuais nas importações de determinados mercados do Oriente Médio e também da União Europeia. Ao mesmo tempo, houve consistente crescimento nas importações da África do Sul, Iraque, Líbia e também Jordânia. Resultado das exportações você acompanha aqui no Bom Dia Entrevista. Ainda falando em frango, vamos acompanhar a cotação do quilo vivo nas principais praças produtoras aqui do país.
Vamos falar agora sobre clima na região sul do país. Enquanto centro-oeste e sudeste, previsão de volumes maiores para os próximos períodos, as pancadas de chuva devem diminuir, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Mas será que suficiente para alterar as condições hídricas do solo? Quem responde é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Produtores de feijão no estado do Paraná seguem avançando com as atividades de colheita. A disponibilidade hídrica do solo ainda segue muito favorável para o andamento das atividades no campo. Agora, no estado do Paraná, já fica em torno de 70%, enquanto que no Rio Grande do Sul é que a umidade do solo declinou um pouco mais ao longo dos últimos dias. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva abrangente na região sul. E o Paraná é que deve receber os maiores volumes de água. Isso ocorre por conta de instabilidades lá no alto da atmosfera, que acabam intensificando essas pancadas de chuva. Previsão de chuva forte em grande parte do estado do Paraná, com volumes em torno de 50 até 70 milímetros. No decorrer da segunda semana, pouca coisa muda no sul do Brasil. O Paraná ainda segue recebendo chuvas fortes, dessa vez podendo até ultrapassar de 70 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro período, ou seja, o final do mês de dezembro e ainda o comecinho do mês de janeiro, as chuvas começam a perder um pouco mais de intensidade no sul do Brasil, mas ainda não cessam. Então tem previsão de chuva ainda no estado do Paraná e grande parte do sul do país. O estado do Paraná ainda recebe pancadas expressivas e significativas, com volume de água que fica em torno de 30 milímetros em 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, o Paraná deve receber chuvas fortes. Isso pode atrapalhar momentaneamente o andamento da colheita da primeira safra do feijão. Obrigada, viu, Juliana. Então, principalmente o estado do Paraná, atenção para os próximos períodos. Por aqui, né, é hora de intervalo comercial, mas você vem acompanhando mensagens de Natal por personalidades ligadas ao agronegócio brasileiro. A mensagem de agora, quem vai trazer é Roberto Olamba, ele que é diretor-presidente da Biosul, trabalha com o setor sucrocolheiro, vai deixar uma mensagem para você inspiradora para 2018. Nós voltamos daqui a pouquinho com informações direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. É muito bom estar aqui no SBA para desejar boas festas para você. 2017 foi um ano muito importante. A gente começou a ter um horizonte diferente para a nossa atividade. Eu estou no setor sucroenergético, aqui no Mato Grosso do Sul, e acho que isso se reflete para todo mundo. Apesar de ser um ano onde a gente pode começar a ter novos horizontes, a gente tem que ter o pé no chão para saber que ainda vivemos uma crise, ainda vivemos um tempo difícil. Mas foi um ano de muito trabalho e isso é muito positivo. A gente, acho que o agro como um todo deu o sangue e para a gente trabalhar para ter um 2018 melhor. É isso que eu espero. O nosso setor vive um momento de grande transformação depois de uma das maiores crises da nossa história e a gente espera que 2018 seja bom e que a gente continue aqui no SBA trazendo boa notícia para todo mundo. Portanto, boas festas, feliz ano novo e que venha em 2018 que estamos preparados. 8 horas e 49 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. E olha, por aqui informações voltadas à entrega de fertilizantes, adubos aqui no Brasil. Você vai acompanhar o panorama completo dessa relação, produção de adubos, entregues também durante novembro deste ano de 2017. Vamos fazer um comparativo com o ano passado, com o mesmo período do ano anterior. Números divulgados pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Quando comparado com o resultado do ano anterior, o resultado é positivo, mas se comparado com o mês de outubro, aí sim a entrega de fertilizantes ao consumidor final aqui no Brasil apontou queda. Detalhes a partir de agora na tela do seu televisor. Vamos fazer um comparativo primeiro com os fertilizantes entregues durante esse último mês de novembro. Para este ano, de acordo com a ANDA, com a Associação Nacional, 3.280.000 toneladas entregues aos consumidores finais. Em 2016, este número foi menor, foi de 3.230.000 toneladas. Com isso, em comparação de 2016 para 2017, uma alta de 1,6%. Agora, se comparado com o mês de outubro, aí sim uma queda expressiva de 17,7%. Vamos agora ver o acumulado de janeiro a novembro deste ano em relação aos fertilizantes entregues, mas dessa vez vamos fazer um panorama de janeiro até agora. Veja que o resultado
resultado então para os 11 meses deste ano de 2017, 32 milhões de toneladas, então é o número de fertilizantes entregues ao consumidor final aqui no Brasil, mas veja que no ano passado chegava a 31 milhões de toneladas. Com isso, o aumento, de acordo com a Associação Nacional, é de 2,1%. Agora, a gente vai fazer também um comparativo agora em relação à produção nacional de fertilizantes. E o quadro é esse que você vai ver agora na tela do seu televisor. 2017, temos aqui em novembro 668.461. E a produção já para 2016 foi maior, chegava a 776.599 toneladas. Com isso, a queda, de acordo com a associação, é de 13,9% em relação à produção nacional de fertilizantes para o último mês de novembro. Números para que a gente possa acompanhar também como vem sendo o consumo final e a entrega de fertilizantes ao consumidor final aqui no Brasil. Números divulgados pela Associação Nacional de Difusão de Adubos aqui do Brasil, números completos que você acompanha aqui no Bom Dia Produtor. Tem mais valores chegando para você na tela do seu televisor e dessa vez vamos ver então a cotação para o milho. Sobre clima e vamos subir o mapa brasileiro, região nordeste do país. E olha, essa chuva prevista para a região centro-oeste, região sudeste, sobe também para a região nordeste. E essa chuva mais volumosa para você que é aí dessa região, já se organizar, até vamos ver se tem perigo de chuva mais volumosa, até mesmo temporal, que é típico desse começo, final de 2017, começo de dezembro, começo de janeiro, para você se organizar. Juliana Rezende, conta os detalhes então. A umidade do solo ainda segue um pouco mais elevada no interior do Nordeste devido às últimas chuvas, que tiveram potencial para aumentar os índices de umidade do solo. Dessa vez, a disponibilidade hídrica segue um pouco mais elevada no extremo oeste e também nas áreas mais ao sul da Bahia. No decorrer dos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva na região, até que de maneira abrangente, só que não com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Dessa vez, pancadas mais fortes apenas no Maranhão e nessa faixa norte da região Nordeste. Só que as pancadas que podem ganhar um pouco mais de intensidade ocorrem de maneira muito localizadas. No decorrer da segunda semana, essas pancadas mais expressivas da região Nordeste ainda seguem concentradas entre o Maranhão e o Piauí, só que nas demais áreas, chuva muito fraca e que ainda ocorre intercalada com dias de tempo mais seco. O final do mês de dezembro e até o começo do mês de janeiro de 2018 ainda devem ser marcados por essa mesma condição. Pancadas fracas, mesmo que abrangentes na região Nordeste. As chuvas até conseguem ganhar um pouco mais de intensidade aqui no sul do Maranhão e do Piauí, extremo oeste da Bahia, até as áreas mais ao sul baianas. Então, no decorrer dos próximos períodos, tem previsão de chuva abrangente no Nordeste, só que de maneira muito fraca. Com isso, essas pancadas, mesmo que mais fracas, elas conseguem até que manter a umidade do solo um pouco mais elevada. Elas não têm potencial para aumentar, mas mesmo que mantendo a umidade do solo um pouquinho mais elevada, ainda conseguem garantir bom crescimento para as lavouras de soja. Obrigada, viu, Juliana, pelas informações. Falando em informação, agora é hora de mercado. E olha, o Senado dos Estados Unidos aprovou a reforma tributária proposta pelo presidente Donald Trump. E para isso, vamos saber qual que é o reflexo dessa informação ao mercado financeiro. É com ele, Walter Pulga Júnior. Muito bom dia, é com você. Bom dia, Elaine. Bom, o que ocorre nos Estados Unidos hoje deve mesmo determinar todo o comportamento do mercado mundial nesses últimos dias de 2017, né? O fato é que a proposta republicana de reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos
ontem, seguiu para o Senado e nesta madrugada o Senado também referendou essas mudanças nessa reforma tributária nos Estados Unidos. Essa medida agora volta à Câmara dos Representantes porque algumas mudanças ocorreram nesta madrugada. Mas já está marcada uma entrevista coletiva do presidente Donald Trump às 16 horas no horário de Brasília, anunciando detalhes, aspectos importantes dessa reforma tributária, que na verdade é uma redução acentuada de impostos nunca antes ocorrida nos Estados Unidos. O governo espera que esse projeto de lei, que inclui aí 1,5 trilhão em cortes de impostos, possa ser sancionado pelo presidente Donald Trump ainda esta semana. Antes do Natal, nós teríamos em vigor esse novo código, sistema tributário nos Estados Unidos, reduzindo e muito a arrecadação lá. Se isso acontecer, essa será a maior vitória legislativa do presidente Donald Trump desde que assumiu o cargo em janeiro, enfrentando aí muitas dificuldades. Lógico, por conta disso, o mercado mundial, todo o mercado financeiro internacional, o mercado mundial reage na expectativa do que vai ocorrer com essa reforma lá. Os investimentos devem aumentar e muito nos Estados Unidos. Agora, veja o reflexo nas principais bolsas do mundo, começando pelas bolsas da Ásia, né? O que ocorre na Ásia nesta madrugada, na expectativa dessa mudança de legislação tributária nos Estados Unidos, você tem na tela. O mercado de Hong Kong veio em baixa, Xangai veio em queda, Shenzhen veio em baixa, Seul tem um índice KOSPI com queda também. Apenas a Bolsa de Tóquio teve índice Nikkei com leve alta de 0,010%, ou seja, 0,10% de alta, muito pequena alta na Bolsa de Tóquio. E o que ocorre na Europa? Na expectativa de que antes do Natal nós tenhamos essa reforma tributária nos Estados Unidos, na Europa as principais bolsas operam com esses índices, com esses valores que você tem no painel. A queda ocorria na Ásia e ocorre agora na Europa. A Bolsa de Frankfurt vem em queda de 0,08%, Londres cai 0,16%, a Bolsa de Paris tem um índice CAC também em baixa, Madrid recua 0,71%, e Milão também vem em baixa. A expectativa é de que agora nós tenhamos nos Estados Unidos alguma reação de alta nos principais índices americanos. É esperar para conferir até o final do dia o que ocorrerá no mercado americano. Mas, a princípio, vem uma baixa em outras bolsas do mundo, porque deverá ocorrer, lógico, um interesse maior em investimento nos Estados Unidos na medida em que haverá uma redução de impostos. Se isso vai ocorrer mesmo, é esperar nos próximos dias o resultado dessa movimentação. Enquanto isso, o que ocorre no Brasil? Bom, a nossa bolsa ontem perdeu mais um pouco com o fim daquela suspensão de reajustes salariais. Bom, o índice Bovespa caiu 0,60% ontem, voltou a se aproximar dos 72.600 pontos. Veja o fechamento do nosso índice Bovespa. O nosso ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, indicou que os reajustes dos servidores públicos no ano que vem poderá impactar as contas públicas em 20 bilhões. E o governo, lógico, deve sofrer com isso. Diante disso, 72.680 pontos, uma queda para o nosso índice Bovespa. O mercado reage com muita cautela, eu falo de mercado de capitais, quando olha as contas do governo cada vez maiores e a arrecadação ainda muito pequena. E o câmbio? Bom, o adiamento da reforma da Previdência fez o dólar ceder um pouco. O adiamento da reforma da Previdência para fevereiro agora, nós não teremos rapidamente a reforma da Previdência Social, acabou trazendo aí frustração, expectativa para os analistas de mercado, né? Mais cautela no mercado de câmbio. Bom, o dólar acabou cedendo, voltou a trabalhar abaixo da linha de R$ 3,30, veja o fechamento ontem, o dólar encerrava negociações, né? Você tem na tela, o índice Bovespa caiu, né? E o dólar, índice Bovespa 72.680, o dólar, você tem agora na tela, tem uma leve queda nesta manhã, já encerrava, perspectiva de queda nesta manhã, já encerrava ontem aos R$ 3,29 mais 80, ligeiramente abaixo de 13,30, né? O dólar acabou recuando, os operadores também estavam atentos ontem, no encerramento dos negócios, a essa reforma que iria para o Senado durante a madrugada lá nos Estados Unidos. Tudo isso trouxe aí um movimento de baixa. Mas, a julgar pela aprovação que nós já tivemos no Senado, provavelmente o dólar hoje deva oscilar acima de 3,30, uma valorização frente a diferentes moedas do mundo. Não seria, lógico, diferente com o real. A perspectiva é de que se mantenha na faixa de 3,30 ou até ligeiramente acima.
É esperar para conferir, final do ano, baixo volume de negócios, algumas novidades no mercado internacional. Então, baixo volume, muitas novidades, grande oscilação deve ocorrer hoje nos mercados financeiros internacionais. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre investimento no exterior. Eu volto já já. Elaine? Obrigada, Paul. Então, daqui a pouquinho, o assunto é investimento no exterior. Por aqui, florestas plantadas em destaque na sua manhã. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a Reflore, a Associação Sul-Mato-Grossense de Florestas Plantadas e consumidores também que trabalham com floresta plantada, eles elegeram a nova diretoria para o biênio 2017-2019. À frente, Benedito Mário falou sobre os avanços e também as perspectivas para os próximos anos. É o que você acompanha com Miriam Valadares. De 90 mil hectares de florestas plantadas, Mato Grosso do Sul cresceu em ritmo acelerado. O estado atingiu em 2017 a marca de 1.050.000 hectares de árvores plantadas. O número é significativo e superou a projeção do Plano Florestal. De acordo com o Plano Florestal que foi feito em 2008, 2009, era para nós termos 1 milhão de hectares em 2030. Então nós avançamos. Mas uma coisa que foi realmente o ponto da virada foi a legislação ambiental, a desoneração da licença ambiental. Isso foi muito importante para que o Estado pudesse ter esse desenvolvimento que teve. Mato Grosso do Sul hoje tem chance, tem 10 milhões de hectares degradados. Nós conseguimos recuperar 1 milhão de hectares com as florestas e temos condições de fazer muito mais pelo meio ambiente. A partir de agora, assume uma nova gestão. Quais os desafios? Bom, os desafios são muitos e alguns deles grandes também proporcionalmente. Os grandes desafios que nós temos são principalmente da logística e do transporte, da infraestrutura, né? Que é a ferrovia, que é as estradas, tanto federal, a 262, que deve ser duplicada, tem as estradas vicinais, que é para tirar a madeira da propriedade e levar até a fábrica. Esses são os grandes desafios que nós temos. Para dar sequência ao crescimento vertical, a nova gestão precisa ainda atrair outros investidores e diversificar os elos da cadeia. Nós temos hoje 3 fábricas em funcionamento, uma da Eldorado, uma linha da Eldorado e 2 da fibra já funcionando. Mas nós temos chance de ter outras empresas de celulose. Então, é consolidar, né, fortemente o celulose e também colocar agora outros elos da cadeia, como madeira serrada, móveis, já tem uma empresa de MDF que vai estar funcionando em Água Clara, então nós temos que trazer outras empresas já do móveis, nós temos que fazer MDF, HDF, pisos, laminados, tudo isso faz parte desse conjunto de ações que tem que ser feito para a gente poder continuar crescendo e desenvolvendo principalmente esses municípios da Costa Leste. Informações para quem trabalha com florestas plantadas, você também encontra aqui no Bom Dia Produtor. Vamos para um breve intervalo comercial, tempo de você beber um golinho de café e eu fico aqui te esperando. São 9h08 pelo horário de Brasília. Bom Dia Produtor, retornando para o último bloco desta edição. E olha, final de ano é um período em que avaliamos o que fizemos ao longo do ano e também já com perspectivas para o próximo ano, para 2018. E no que se refere a investimentos financeiros, uma alternativa é investir fora do Brasil. Isso já foi bem antes, bem mais difícil, mas agora está mais facilitado. Quem vai dizer para a gente é Walter Pulga Júnior. Elaine, hoje investir no exterior não é tão complicado como já foi no passado, isso é verdade. Bom, como a nossa economia ainda apresenta sinais de fragilidade, mais do que isso, né? Há um clima de cautela no mercado financeiro brasileiro, muitos investidores brasileiros atuam fora do país, né?
Hoje, no entanto, lógico, desde que a legislação seja cumprida, é claro, atuar no exterior já não é tão difícil como nós víamos no passado, né? É o que diz pelo menos Marcelo Lopes. Marcelo Lopes é gestor de investimento, especialista em investir recursos de brasileiros no exterior. Eu conversei com ele aqui na B3. Veja. Marcelo Lopes, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Obrigado. Vamos agora mostrar para o telespectador, o homem do agronegócio que acompanha o canal do Boi e o Agrocanal através do SBA, quais são as perspectivas para o brasileiro que dispõe de algum recurso e quer investir no exterior. Começando pela pergunta que boa parte dos produtores brasileiros fazem sempre, né? É fácil ou é muito difícil investir no exterior? Não, é extremamente fácil. É como abrir uma conta num banco aqui no Brasil. Você pode procurar uma dessas corretoras online, como Charles Schwab ou Interactive Brokers, mandar um passaporte, que serve como identidade, um comprovante de endereço, preencher os formulários e a conta está aberta. É extremamente simples. Agora, para investir lá fora é preciso uma orientação. Claro. Nem sempre o investidor conhece as empresas lá fora, notadamente o iniciante. Claro. Você é um especialista em gestão de recursos, aplicação de recursos de investidores brasileiros no exterior. Correto. No que investir hoje? O brasileiro que tem alguma poupança, uma poupança razoável, pode dispor para o investimento no exterior, o que é aconselhável agora, 2018 para frente? Claro, o investimento hoje em dia a gente está recomendando o mínimo de risco possível, tá? A gente está com um cenário um pouco nebuloso pela frente, então a gente acha que agora não é hora de ganhar, agora é hora de preservar o capital. Por isso mesmo é uma boa hora para enviar recursos para o exterior e ter uma certa diversificação e uma reserva em dólar, que é uma moeda forte. Algum problema na economia mundial, obviamente, vai afetar o real. Então, ter uma reserva, ainda pequena que seja, em outra moeda, é importante para manter o poder de compra do investidor. Agora, quais são as regiões e que tipo de empresas hoje você diria que são razoáveis para manter o capital? Bom, a pessoa pode... A gente trabalha mais com os Estados Unidos, tá? É uma jurisdição séria, segura e bem comum para os brasileiros, além de ter um fuso horário muito parecido. As pessoas abrem conta lá, enviam os recursos, investem em alguma coisa e a partir dos Estados Unidos elas têm a opção de investir no mundo inteiro. Então ela pode investir no Japão, na Suécia, na África do Sul, no próprio Brasil. O mundo é o limite. Então você vê, por exemplo, às vezes o investidor faz uma pesquisa e acha que o melhor investimento no mundo é o setor de óleo e gás. Aqui no Brasil tem 2, 3 opções. Lá fora tem milhares de opções, são mais de 400. Então, o investidor pode pegar uma empresa pequena, média, grande, uma que só tem negócio na África, uma que só tem negócio na Rússia, uma que tem negócio no mundo inteiro, uma que faz só exploração, uma que faz só produção, uma que faz refino, uma que transporta, uma que presta serviço, uma que faz isso tudo, ou uma combinação dessas. Você tem uma infinidade de investimentos lá que você não tem aqui no Brasil. Na verdade, os investimentos que você tem aqui no Brasil são muito, muito pequenos comparado ao que o investidor pode alcançar tendo uma conta lá fora. Agora, para prestar contas para a Receita Federal, aí alguma complicação. Quem tem algum dinheiro fora tem uma série de regras aí que ele deve cumprir para não ter problemas com a Receita. Correto. Essa é a parte chata da história? Correto. Essa é a parte mais desagradável da história. Na verdade, não é tão trabalhoso, mas se a pessoa física manda dinheiro para fora em nome de uma pessoa física, em nome dela mesmo, ela tem que recolher DARF aqui todo mês, caso apure algum lucro lá, e é trabalhoso, tá? Tem oscilação da moeda e tudo mais. Se ela manda através de uma offshore, uma offshore é uma empresa sediada num paraíso fiscal e é totalmente legal, você declara isso na Receita, declara no seu imposto de renda, manda o dinheiro para lá, enquanto você não trouxer o dinheiro de volta, esse dinheiro está isento de impostos no Brasil. Quer dizer, um modo de, vamos dizer assim, eliminar problemas, como ficar declarando constantemente algum lucro quando você compra uma ação, por exemplo, de uma empresa americana lá fora. Correto. Você vai ter que declarar, obviamente, para a Receita Federal que você mandou o dinheiro, para o Banco Central que você mandou o dinheiro, mas você não tem que recolher DARF todo mês, que é uma chateação e um custo a mais, porque às vezes a pessoa não quer ter aquele trabalho ou não está familiarizado com aquilo e vai ter que pagar um contador para fazer isso. Então, abrindo uma offshore é uma maneira mais simples de levar o dinheiro lá para fora. Vamos lembrar que nós estamos num período, né? Um período difícil da economia brasileira, um período onde muita gente perdeu recursos, né? Se descapitalizou. E eu pergunto, nesse quadro que nós vivemos nos últimos anos, ainda há investidores bons
no Brasil que estejam aplicando lá fora? Muito, e o número vai crescendo, o Puga. Pra você ter uma ideia, tem muita gente com medo das eleições no ano que vem, então já começa a enviar recursos lá para fora, aproveitando que o dólar está num patamar mais baixo. Tem gente que busca diversificação, então a oportunidade de investir em outros lugares do mundo com outras moedas fortes e preservar o capital. E tem gente que tem medo de uma venezuelização do Brasil e quer realmente mandar o dinheiro ou sair do país. Pelo menos alguma coisa lá fora. Pelo menos alguma coisa. Imagina o seguinte, na Venezuela, em 2013, $1 era equivalente a 8 bolívares, tá? Então, se você tinha 8 milhões de bolívares, você tinha $1 milhão. Maravilha. Naquela época, você podia mandar o dinheiro para fora, comprar uma casinha nos Estados Unidos e ainda ficar com uns $500 mil para decidir o que você ia fazer, se ia buscar um emprego, começar um negócio, etc. Tá bom, se você deixou esses 8 milhões de bolívares na Venezuela, hoje você tem um pouco mais de 24 milhões de bolívares. Então, você triplicou seu capital, parabéns, muito bem. O grande problema é que hoje $1 é equivalente a 15 mil bolívares. Então, seus 24 milhões de bolívares valem hoje menos que $2 mil. Então, você quebrou completamente, não consegue sair da Venezuela, está preso num país que não tem uma menor condição de sobreviver dignamente. Então, ter um capital lá fora é uma maneira de você preservar o seu capital, preservar a sua dignidade e escapar um pouquinho do risco, vamos dizer, da América Latina. Agora, você comentou um pouquinho antes dessa entrevista, estou recordando agora, que algumas regiões no mundo são boas para investimento. Vocês trabalham muito próximos da economia americana. A Ásia também é uma boa alternativa, como você citou agora há pouco? A Ásia é uma excelente alternativa. A gente, inclusive, está abrindo um escritório em Sydney, na Austrália, para cobrir essa parte. Tem milhares de oportunidades lá. São vários países que a gente não tem acesso aqui no Brasil e que estão crescendo aí a 8%, 10% ao ano há muitos anos, com várias empresas que têm pouco acesso ao mercado de capitais e por isso mesmo estão muito baratas. Então, a Ásia é um mercado novo a ser desbravado e lá eu acho que é o futuro. Bom, você acaba de ouvir aí as dicas, né? Um aconselhamento de um homem experiente nessa área de gestão, de recursos e de investimento fora do país, Marcelo Lopes, da L2 Capital. Agradeço sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, Puga. Obrigado por me receber. Vamos encerrando aqui, voltamos ao programa. Como você que acompanha a Bom Dia Produtor acaba de ver, investir no exterior não é tão complicado mesmo como foi no passado, é mais simples. E é necessário que você diversifique. Se você tem capital suficiente para investir fora do país, aproveite, podem surgir bons negócios. Bom, e vamos agora para o mercado dos principais produtos agropecuários. São 9h17, horário de Brasília, e como sempre vamos começar pelo café, né? Porque café ontem em Nova York, eu falo de café arábica, fechou em leve baixa, né? Uma acomodação técnica no mercado. Até porque os últimos dias do ano trazem um volume de negócios muito menor. Bom, ontem nós tivemos em Nova York café arábica encerrando as operações com preços levemente mais baixos. As cotações tiveram uma sessão de busca, na verdade, do que se chama no jargão do mercado, né? Mercado futuro, de acomodação técnica, né? Há uma ausência de novidades nos fundamentos, ou seja, oferta e demanda de café. E Gil Barrabá, de Safras e Mercado, ressaltava isso no seu relatório ontem, né? Acomodação técnica no mercado. O mercado oscilou até que um pouco durante o dia, dentro das margens mais estreitas, não ocorreram grandes mudanças nos preços, mas os fundamentos mostram tranquilidade para o abastecimento de café em todo o mundo, especialmente com uma grande safra brasileira esperada agora para 2018, e mais do que isso, né? O Vietnã está colhendo uma safra recorde. Essa safra recorde do Vietnã, lógico, já provoca uma baixa para o café em Londres. Aliás, quem acompanha Bom Dia Produtor viu nas últimas semanas derrocada nas cotações do café em Londres, além de uma pressão sobre as cotações do café arábica, que ainda se mantém acima de $1,20 por libra-peso, café arábica, mas café robusta bem abaixo de $1.800 a tonelada em Londres. Não foi diferente ontem em Londres, outra baixa para o café. Café perde preço no mercado. Agora, enquanto perde preço no mercado futuro, no mercado de bolsa, o que ocorre no mercado físico? O mercado brasileiro de café teve uma terça-feira de preços inalterados. É uma época de marasmo na comercialização do Brasil. Há poucos negociantes interessados neste momento em transacionar, né? Mesmo outros produtos, o que dirá café. Muitos estão fora e os que ficam são apenas para ajustar carteiras. Os compradores, na verdade, mostram-se tranquilos quanto ao abastecimento, não há preocupações. No sul de Minas Gerais, café arábica bebida boa, com 15% de catação,
R$450 a saca. No Cerrado Mineiro, um pouco acima deste valor, em média R$460 a saca. Café Arábica Rio tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais, R$410 a saca. Então não há grandes alterações. Diante de um dólar na faixa de R$3,30, R$3,29, não há grandes modificações no mercado do café, não. O CPEA, aliás, constatava ontem que, em média, o café tinha uma leve alta, viu? Veja o levantamento do CPEA, você tem na tela do seu televisor, cafeicultor que acompanha Bom Dia Produtor, veja, em média, R$445,94 a saca, uma alta entre os dias 18 e 19 de dezembro de 0,11%. Mesmo assim, vale lembrar, né? Café perde quase 2,30% no indicador do CPEA neste mês. Mesmo com essa alta ontem, que trouxe os valores próximos aí de 446 a saca, neste mês, o indicador CPEA para café arábica recua 2,26%. Café robusta perde muito mais. A queda já passa de 4% neste mês, e eu falo de café robusta negociado no Espírito Santo, né? Vamos lembrar, o levantamento do CPEA mostra isso. Você tem na tela do seu televisor agora, em média, outra baixa para o café robusta no Espírito Santo. Segundo o CPEA, baixou para R$357 a saca, mais uma queda entre os dias 18 e 19 de 0,20% por saca de 60 quilos. Então o café continua sob pressão no mercado físico e no mercado de bolsa. Bom, e a Associação Brasileira da Indústria do Café divulgou um levantamento do índice de oferta de café para a indústria, divulgou ontem, né, para esse período aí de 11 a 15 de dezembro. Bom, esse índice de oferta de café para a indústria, incluindo café arábica e café conilon, indicou pontuação média de 5,56, o que significa abastecimento seletivo. Somente para o conilon é que esse índice indicou pontuação alta, de 7,38, representando aí suprimento normal. Então, café conilon, suprimento normal, café arábica, suprimento abaixo, na média, abastecimento seletivo. Só para lembrar, esse índice de oferta de café para a indústria é feito, realizado com uma pesquisa junto à indústria de café, um questionário, eles indicam aí uma pontuação que mede a dificuldade para encontrar café, para obter café para processamento. A pontuação vai de 1 a 9, né? Se o suprimento está inviabilizado, a indústria marca a nota de 1 a 3. De 3 a 5, o suprimento é considerado crítico. De 5 a 7, a oferta é seletiva. De 7 a 9, há uma normalidade no abastecimento. Então, nós temos normalidade para abastecimento de conilon, mas temos para o arábica uma pontuação mais baixa, né, que puxa, lógico, em média, o número para 5,56, o chamado abastecimento seletivo. E o que ocorre neste momento no mercado internacional do café? Agora, 9 horas e 22 minutos, horário de Brasília, cafeicultor acompanha comigo. Veja, nas principais bolsas do mundo, começando pela Bolsa de Nova York, você tem na tela do seu televisor agora, café negociado na Bolsa de Nova York opera com uma recuperação de preço, a alta é de 80 até 95 pontos, ou seja, nós teremos aí uma correção no mercado do café, é o que se indicam os primeiros números, né, o que se denota dos primeiros números. Você tem na tela café para março a $1,22 por libra-peso, com alta de 0,78%. Café negociado para maio a $1,24, sobe 0,72%, ganha 90 pontos. E o contrato de julho a $1,27, tem alta de 80 pontos. Mercado vem em alta, uma reação hoje no mercado de café, nesta quarta-feira. E o que ocorre em Londres? Bom, em Londres, onde volume de contratos negociados refletem, na verdade, a safra do Vietnã, veja o que está ocorrendo, né? O mercado, pelo menos, parou de ceder, né? O vencimento mais curto ainda perde, né? Contrato de café robusta para janeiro a $1.714 a tonelada, perde $2 por tonelada quando comparado com o valor de ontem. E o contrato para março a $1.714 a tonelada tem um ganho de $1 por tonelada quando comparado ao valor de ontem. Praticamente inalterado, né? O contrato para maio do ano que vem a $1.723 a tonelada, ganha $1 por tonelada. Bom, café tem uma leve recuperação de preço nos Estados Unidos e também em Londres hoje. E aqui na B3, os primeiros negócios na nossa bolsa, na Brasil Bolsa Balcão, o segmento commodities, você tem na tela do seu televisor, café arábica é negociado aqui a $147 a saca no vencimento de dezembro, ou seja, o café para dezembro
tem leve queda de 0,03%. Contrato para março, a 154 dólares e 70 centos a saca, recua 0,42%. E o contrato para setembro, negociado a 153 dólares, recua 0,16%. Apenas o vencimento de março tem uma recuperação de preço, mas os contratos agora terão maior volume de negócios, os contratos futuros, no vencimento de setembro. Veja que já há uma movimentação mais acentuada para café negociado no vencimento de setembro do ano que vem, a 153 dólares a saca nos últimos negócios. São 9 horas e 25 minutos, horário de Brasília, e vamos para o mercado do boi gordo, porque o preço do boi gordo volta a subir em algumas das principais regiões comercializadoras do país, hein? Os preços do boi gordo voltaram a subir em algumas praças de comercialização, e onde há também uma produção, nesta terça-feira, o que constatava Safras e Mercado. Fernando Henrique Iglesias disse que o movimento de alta dos preços do boi já é mais lento, mais leve, comedido, né? Aparentemente chegou aí no limite. Já era esperado neste final de ano uma recuperação dos preços do boi gordo, mas parece ter atingido um limite. Os frigoríficos seguem com escalas de abate posicionadas entre 2 e 3 dias úteis. Apesar disso, o Fernando Henrique Iglesias diz que novas altas nos preços poderão acontecer caso aumentem os preços da carne bovina no atacado. Em São Paulo, preço da arroba R$ 150. Em Minas Gerais permaneceu em 148 arroba, Goiás 145, Mato Grosso do Sul, boi gordo a R$ 142 arroba, estava a 141 no Mato Grosso do Sul, já subiu ontem para 142 e a média no Mato Grosso R$ 134 a arroba. E o CPEA constatava de outro lado uma baixa para a cotação do boi gordo na média dos negócios realizados no interior de São Paulo. Veja os números apurados pelo CPEA. Em média, R$ 145,30 arroba, uma baixa ontem de quase 1% nos negócios realizados no interior de São Paulo. Isso reduz aquela alta que o boi gordo teve neste mês no indicador. Chegou a subir 1,70%. Agora, essa alta do indicador CPEA para boi gordo é de 0,73%. Então, boa parte dessa recuperação já ficou para trás, né? O boi gordo avançou e já começa de novo a voltar a patamares próximos aí a R$ 144, R$ 145 arroba, fala de mercado à vista. Indicador bezerro, lá no Mato Grosso do Sul, teve uma recuperação ontem, né? Subiu 1,62%. Veja, segundo o CPEA, boi gordo volta à faixa de R$ 1.184 reais por cabeça. Veja, é uma recuperação acentuada na média, alta de 1,62% ontem, lógico, considerando aí o número de 18 de dezembro, quando perdeu aí 0,60%. Resumindo, aquela queda que bezerro tinha até há pouco tempo, de mais de 1,30% na média CPEA, já diminuiu bastante, viu? A queda agora no indicador CPEA para bezerro neste mês, considerando o Mato Grosso do Sul, é mais leve, é de 0,18%. Então, o bezerro recuperou o preço, como você acaba de ver, indicador do CPEA aponta isso, tendo como referência, sempre repetindo, né, a região do Mato Grosso do Sul. E aqui no mercado futuro? Bom, o mercado futuro tem oscilado bastante, tendência de baixa nos últimos dias, mas veja os primeiros negócios com boi gordo no mercado futuro nesta manhã. Boi gordo é negociado aqui de novo em baixa, queda de 0,24% para boi gordo no vencimento de dezembro. Boi para dezembro a R$ 147,25 arroba, recua 0,24%, ou seja, mais uma queda para boi gordo no mercado futuro, considerando o mês presente, dezembro. Janeiro estava ontem a R$ 148,55, recua agora para R$ 148,40 arroba, recua 0,10%. Ontem, no fechamento da Bolsa, boi gordo para fevereiro terminava a R$ 147,10 arroba, e o boi no mercado futuro para outubro do ano que vem, a R$ 153,60 arroba, já deixa para trás aquela faixa de R$ 154 arroba, que recentemente nós vimos no painel. E essas são as principais informações sobre o mercado do boi gordo, o mercado do café. Agora 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Antes de encerrar, vamos falar de milho, porque os preços do milho subiam em Chicago, apesar de um dia de poucos negócios. Mas essa alta na Bolsa de Chicago não mudou muito o mercado do milho lá não.
A alta foi muito leve, de 0,14%, 0,06%. Resumindo, milho em Chicago ainda é negociado entre $3,45 até $3,82 por bushel. Isso nos vencimentos futuros aí, considerando até dezembro, setembro, né, do ano que vem, março do ano que vem, ou seja, sob pressão milho no mercado americano. Agora, no mercado brasileiro, enquanto isso, nós tivemos uma terça-feira de cotações estáveis, né? Tome nota, olha, nos portos de Paranaguá e Santos, a cotação ficou R$ 32,00 a saca em média. Então, tanto em Paranaguá como em Santos, milho em média R$ 32,00 a saca. No Paraná, a cotação R$ 29,00 a saca em Cascavel. Em São Paulo, considerando aí a região da Mogiana, R$ 30,00 a saca do milho. Em Campinas, R$ 34,00 a saca. Agora, lá no Rio Grande do Sul, no máximo R$ 32,00 a saca em Erechim. Há negócios na faixa de 30, 31. Em Minas Gerais, Uberlândia, R$ 31,00 a saca. Goiás, perto de R$ 26,00 a saca na região de Rio Verde, indicação de safras e mercado. Agora, milho no Mato Grosso, R$ 20,00 a saca na região de Rondonópolis. Portanto, milho tem tido valorização em quase todas as regiões do país. Não é diferente no levantamento do CPEA feito diariamente na região de Campinas. Os preços do milho seguem em alta na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, porque há uma retração dos vendedores no mercado. E ontem a alta foi acentuada, hein? O milho em Campinas passava na média de R$ 33,00 a saca, ultrapassava essa média, né? Foi a R$ 33,08 a saca em média ontem o milho, uma alta de 1,60% entre os dias 18 e 19. Agora repare, alta de 8,14% para o indicador de milho do CPEA apenas neste mês. Em dezembro, o indicador CPEA aponta milho 8,14% acima do valor obtido no início do mês. E o que acontece agora na Bolsa de Chicago? Para que você tenha uma noção do que ocorre no mercado internacional, Chicago é referência para o mercado internacional de milho, é o que você tem na tela do seu televisor. Uma leve alta lá, alta de meio centavo de dólar por bushel, de até 3/4 de centavo de dólar por bushel, mas repare que muito distante de $3,80 por bushel. O contrato de março a $3,48, maio a $3,56, julho a $13,64. Então, o que nós temos é uma recuperação lá fora, mas nada que altere muito o quadro que nós temos visto nas últimas semanas lá nos Estados Unidos. Agora, milho negociado no mercado futuro brasileiro. Veja o que está ocorrendo. A valorização tem sido constante, hein? Milho negociado aqui no B3, mercado futuro, traz contrato de janeiro agora R$ 33,56 a saca, mais uma alta de 0,60%. Milho para março, praticamente estável a R$ 34,15 a saca. E o milho para maio, que ontem estava a R$ 33,75, mantém essa cotação agora. E o contrato mais negociado que é janeiro, de olho na informação, tem uma leve alta, uma forte alta, melhor dizendo, forte alta nesta manhã, nos primeiros negócios desta quarta-feira. E essas são as principais informações. Antes de encerrar, Elaine, vamos acompanhar o dólar que hoje deve ter alguma oscilação. Veja o que está ocorrendo com o dólar nesse momento. O dólar é negociado no mercado a R$ 3,28 mais 80, tem uma queda de 0,30%, mas a expectativa é de que o dólar tenha ainda uma valorização nos últimos dias do ano. É esperar para conferir. Eu encerro por aqui a minha participação no Bom Dia Produtor de hoje. O programa já vai se encerrando. Eu retorno o sinal para Campo Grande para a sua despedida, Elaine. É com você. Muito obrigada, Pulga. Excelente dia para você e para toda a sua equipe. Por aqui, chegamos ao fim dessa edição de quarta-feira. Grata a você que está desde cedinho nos acompanhando. E eu lembro que amanhã tem mais, viu? A partir das 7h15 pelo horário de Brasília, encontro marcado com a equipe do Bom Dia Produtor. Que seja um dia excelente, de bons negócios, e amanhã bem cedinho eu te espero. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no